Então, bem-vindo de volta a casa. Obrigado. Feliz. Mas é uma atividade filosófica, portanto, também dialética. Não sei como é que você está pensando. Eu estou achando que nós temos que fazer dois tempos. No primeiro tempo, como está sendo filmado, isso é transposição na rede, eu não posso, de saída, fazer o diálogo com o senhor Padre. Então, eu faria, vamos dizer, 45 minutos, 50 minutos de exposição. Um pessoal palavra que vai estar na cidade, e depois nós começaríamos num tom completamente mundial, entre nós e um colega que está chegando, que é a especialista que nós temos, faltando o Atlas do Alto Benegatti, Não sei, agora que eu peguei com ele, a dificuldade. Então a gente vai poder conversar um outro tom de discutir. Agora eu faria no começo uma exposição como se não tivesse como se tivesse uma vitória virtual. Porque é um público virtual. Não tem ideia de colocar na internet. Pois é, acho que a gente faz Conhece já o CD dialético para todos? Eu vi hoje, a gente conheceu ali, o CD dialético. Nós vamos dar início nesse instante. Pode falar que você viu a conferência que integra o curso preparado pelo professor Dr. Carlos Alberto Lima, intitulada Filosofia da Ecologia. Senhoras e senhores, é um prazer e uma honra, como sempre, estar aqui podendo falar. O assunto é extremamente delicado e, como nós todos sabemos e a seguir veremos, de extrema importância, não só importância, de urgência. Só que eu sou filósofo e estou aqui para falar como filósofo sobre os fundamentos filosóficos da ecologia. Nós vamos ver que isso não é óbvio. A ecologia, esse nome, tem consciência que nós temos de algo novo, mas há todo um passado desde Platão que nos dá a fundamentação para o que nós vamos fazer. Eu quero só para começar a lembrar algo que todos estão sabendo pela imprensa, acontecido dois grandes eventos que aconteceram em fevereiro e na primeira semana de março, em que um número gigantesco de pesquisadores se reuniram, eventos organizados pelo painel intergovernamental para controle do clima. Então, IPCC. Isto é uma organização subsidiária das Nações Unidas e eles reuniram de forma real e virtual mais de 50 mil cientistas e chegaram a conclusões sérias. Nós temos, então, do ponto de vista de um filósofo, que vai falar, portanto, não como um entusiasta da ecologia, porque eu não sou especialista em ecologia, sou filósofo, eu vou falar para a distância do cientista filósofo, cientista das ciências biológicas, físicas, geográficas, climáticas, etc., se reuniram e pela primeira vez nos últimos 50 anos houve um consenso, nunca há um número tão grande de cientistas, mas houve um número de cerca de 90% dos cientistas presentes e virtualmente presentes, houve uma opinião quase consensual, eu diria, em ciências quase consensual, de que o século XXI é um século decisivo para a humanidade. O
ou seja, nós não chegaremos ao século XXII sem que aconteçam grandes coisas nesse período que está à nossa frente. Eu digo aos meus jovens alunos, para mim, com a minha idade, eu talvez não veja o que vocês verão, porque a temperatura já subiu 2,5 graus na média mundial. Isso está sendo medido há mais de 100 anos. As geleiras na Europa, Suíça, Áustria, Alemanha estão diminuindo também medições de mais de 100 anos, séries centenárias, estão diminuindo de forma assustadora, o que significa que os arroios que descem das geleiras também diminuem, o que significa que os rios diminuem. Então há uma série de sinais mensuráveis, como a quantidade de CO2 presente na atmosfera de nós respiramos, que de momento ainda está no limite que permite a nossa vida, mas no momento em que a temperatura aumentar 5 graus, 5 graus, temperatura média, e o CO2 subir para 500 partes, nós teremos certamente catástrofes de âmbito mundial. E os mapas apresentados um tempo atrás, dias atrás, e que já estão na internet, mostram a situação da Terra hoje, daqui a 15 anos, as projeções que estão sendo feitas, e para daqui a 50 anos, e daqui a 100 anos. E no fim do século XXI, nós estamos, a previsão dos cientistas é um centro na ciência tremendamente discutido. E há, então, uma faixa com dois extremos. O extremo que existia, que não haverá grande mudança, isso apenas é um acidente que vai passar, essa posição não é defendida por mais nenhum cientista sério. É defendida por políticos, sim. Agora, o cientista sério não defende mais a opinião que não há um problema ecológico, um problema climático, especificamente de aquecimento da Terra, o que vai desencadear uma série de outros problemas gigantescas proporções. Por que a gente não sabe muito tanto a respeito disso? Por um motivo relativamente simples, a meteorologia é uma ciência que não era ciência. E até hoje a gente ouve o que os nossos meteorólogos dizem com uma certa reserva. Mas foi em meados do século XX que o grande meteorólogo americano, Edward Wilson, mostrou e conseguiu, pela primeira vez na história, uma capacidade de computação tão grande, porque os Estados Unidos tinham um interesse muito grande em fazer previsões meteorológicas mais longas que 48 horas. E por um motivo extremamente banal, é que não havia lançamento de bombas quando a camada de nuvens fosse muito próxima. Como eles queriam jogar as bombas e acertar, não havia ainda as bombas inteligentes, eles precisavam saber com antecedência o clima e investiram fortunas em pesquisa de climatologia, previsão do tempo. E um dos grandes homens que fizeram, continuaram pesquisando, mas pela primeira vez, com recursos praticamente ilimitados, o americano chamado Herbert Wilson. E ele fez, então, o esboço daquilo que hoje é a ciência da meteorologia, que se resume a 3 fórmulas, mas sendo que uma é concatenada com a outra, e a terceira volta a ser concatenada com o que é. E, ao fazer isso, ele descobre algo que antes de existir computador ninguém sabia. Ele descobre a teoria do caos.
inibidores chamado teoria do caos. Ou seja, a repetição, não 2 vezes, 5 vezes, uma repetição centenas e milhares de vezes de uma mesma operação que a gente esperaria seguisse uma curva euclidiana, não segue essa curva. Ela, depois de curto período, e isso hoje se faz em computador em casa, pode fazer aqui, depois de curto período em que há uma pequena oscilação, surgem fenômenos estranhos. Em vez de haver o que os matemáticos chamam de único atrator, ou seja, fica sempre naquele espaço, surgem 2 atratores. E a curva, então, bate em 2. E a gente mudando um pouquinho das variáveis, o exemplo mais conhecido é o exemplo da fórmula da população das populações, a fórmula de Wurtz, só tem uma variável. Qual é a taxa de reprodução? Se a gente utiliza uma operação, isso não na realidade que não tem essa velocidade, mas no computador, e diz que a cada segundo tem uma geração, em menos de 10 minutos nós temos toda a teoria do caos no monitor. E a teoria do caos tem um problema, a palavra caos diz que esta curva, em vez de seguir uma linha euclidiana, ela vai primeiro se bifurcar, ela tem 2 atratores, e de repente ninguém sabe, mudando na terceira ou quarta casa decimal, surge uma curva caótica. Essa curva caótica é determinística, ela é sempre produzida e sempre naquele lugar e sempre com aquele formato. Portanto, a palavra caos não está bem empregada, mas foi usada assim por Gabriel e entrou na literatura hoje em dia para a teoria do caos. Muito mais importante que a teoria do caos é o fato que essa repetição, em termos que hoje nós podemos reproduzir em computador, ela nos abriu o horizonte para essa curva caótica, mas principalmente para as bifurcações. Porque aquilo que tinha era só uma linha, num determinado momento ela fica, sobe e desce, tem 2 atratores. Aí vem uma curva caótica, tem 4 atratores. E aí segue e tem outra curva caótica, 8 atratores, 6, e assim por diante. Ou seja, isso foi descoberto na meteorologia. De repente descobre que isso ocorre em todas as coisas. Que a natureza não obedece à geometria euclidiana, e sim à geometria dos fractais. O fractal é apenas uma continuação da teoria dos caos. Quando faz o fractal em cima da teoria do caos, que é descoberta tecnicamente por um judeu russo, Lev Landau, que estava estudando turbulências, por um francês que está vivo tão recente, David Guerre, que matematizou, mas a rigor isso aí foi feito uma forma contemporânea, tudo foi descoberto por Edward Bridson, meteorologista. Então a meteorologia tem sempre este fator de incerteza. Assim como a física subatômica há um fator de incerteza, a meteorologia tem um fator de incerteza. Os cientistas sérios sabem disso. De sorte que nas discussões sobre o clima sempre há um fator de incerteza. Por isso é que a meteorologia abriu mão de fazer cálculos extremamente complexos, como eu decidi fazer, e o que hoje se faz é uma coisa bem simplista. Eles perguntam qual é o tempo em Buenos Aires, em Montevideo, etc., por rádio, telefone, e depois calculam o vento em direção do vento, e aí tem que ver uma frente fria do Uruguai que vai chover no Rio Grande do Sul. O modelo matemático que eles usam não é modelo matemático, é uma coisa extremamente simples. E os modelos matemáticos que existem, são trabalhados, eles permitem previsões apenas atrás do tempo. Isso
botou em descrédito a maioria das previsões feitas sobre hoje. Então, os americanos, por exemplo, até agora, não acreditam que haja um problema grave ameaçando a humanidade, ameaçando a Terra. Existem alguns muito preocupados, claro, tem o Greenpeace e outras organizações, mas o establishment americano, a política americana, continua achando que não é algo muito grave. Já os alemães e outros japoneses, etc., estão achando que é coisa muito grave. Então, como eu disse, nós temos dois extremos. Os que acham que não é muito grave, que a coisa se resolve, e que, inclusive, a curva caótica é capaz de resolver o problema. Não é, porque depois da curva caótica tem uma nova bifurcação. Então, a gente sabe que não é. E nas projeções a longo prazo, a meteorologia obedece a outras leis e essa meteorologia de curto prazo. Isso é tremendamente, a gente sabe que nós temos séries históricas centenárias de vários fenômenos meteorológicos. Isso posto, num extremo, estão aqueles que dizem que vai acontecer algo de grave, mas talvez ele consiga evitar. Vamos então agora botar mais etanol na gasolina, vamos reduzir a poluição, vamos fazer isso e aquilo, vamos acabar com as usinas de carvão e acham que nós vamos, com essas medidas, escapar mais ou menos ilesos e entrar no século XXII. Esse é o extremo mais otimista. No outro extremo, de um grupo que não é pequeno de cientistas, são mais de 50%, eles acham que haverá um cataclismo no século XXI. Não sabem dizer a data, por causa do problema da incerteza que nós temos de meteorologia. Mas pelas projeções que nós temos das geleiras na Europa e das pesquisas no Ártico e no Antártico, eles estão dizendo que haverá um cataclismo. E bem no limite, os mais extremados, e eu agora falo com a isenção de um filósofo, não estou dizendo que é que está certo. Os mais extremados dizem que o mundo que nós conhecemos, no fim do século XXI, não existirá mais. O Brasil será um deserto, como a África também. E haverá alguma vegetação onde hoje é o Polo Norte. No norte da Groenlândia e no norte da Sibéria. E talvez alguma coisa na Antártida. E a humanidade, que hoje tem 6 bilhões de pessoas, terá algo em torno de 20 a 200 milhões de pessoas, se é que estes conseguirão sobreviver. Estes são os mais, eu diria, extremados. Então, isso tudo que eu estou dizendo não é invenção minha. Tudo que foi dito sobre o encontro na internet, dito por grandes cientistas há algumas semanas atrás. Foram os 2 encontros sobre esse assunto. E a gente repara, de um lado, gente que diz é pouca coisa, devemos fazer algo, outros que dizem haverá um cataclisma, e outros que dizem, olha, a humanidade está em perigo de ser reduzida a quase zero. Os mais, vamos dizer, no meio disso, acham que um corte na humanidade na ordem de 1 bilhão a 2 bilhões de pessoas é o mínimo necessário, porque não adianta pensar, por exemplo, apenas em reduzir a poluição feita pelos automóveis introduzindo etanol. Como diz simples, o presidente Bush estará, não sei se hoje ou amanhã, com o nosso presidente, discutindo exatamente esse assunto. Estados Unidos e o Brasil são os maiores produtores de álcool a partir de matéria biológica. Do Brasil, cana-de-açúcar,
nos Estados Unidos, etanol aqui e lá em florestas, metanol. E botar o metanol na gasolina